Fala galera, bom dia, amigas e amigos do Família da Nação. Se é que é possível ter um bom dia, né? Torcida perde a paciência e pede fora Vitor Pereira. Está faltando inconformismo com a derrota no Flamengo, e nós vamos falar aqui. Aonde está o Marcos Braz? Está na praia, curtindo o carnaval do Rio de Janeiro? Galera, aqui a gente vai cobrar. É um vídeo de cobrança, porque nós não podemos admitir o que está acontecendo com o Flamengo nesse momento. E aí eu já vou dizer para vocês, o Vitor Pereira, com as declarações de ontem na entrevista coletiva, ele foi muito mal na análise. E a torcida perdeu a paciência, pede a saída do treinador. Vamos com calma, porque eu penso o seguinte, se for para sair o treinador, tem que sair mais gente. Tá tudo errado no Flamengo. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Peço a vocês para que deixem o like é muito importante agora no início do vídeo, para que mais e mais pessoas possam acompanhar e ter acesso a esse vídeo que será de cobrança. A gente precisa salvar o Flamengo. A tragédia já construíram, já foi construída. Agora a gente precisa focar na solução do problema, como fizemos no ano passado, na época que colocaram aquele treineiro lá, e que praticamente afundou o Flamengo, deixou o Flamengo quase na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Peço a vocês para que deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal Família da Nação e, claro, entendam o nosso posicionamento. Se você discorda, pode comentar aqui de forma respeitosa, não tem problema, mas nós vamos cobrar, e cobrar firme a diretoria do Flamengo, a comissão técnica e o grupo de jogadores, porque está tudo errado. Não pode ter uma atuação como a de ontem e o treinador falar que está tudo bem. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Família da Nação. Um canal que tem um compromisso com você que está aí do outro lado. Com você que, assim como eu, está inconformado. Nós somos a voz de 100 mil pessoas que estão inscritas nesse canal. E vamos fazer valer a sua voz aqui, cobrando postura da diretoria do Flamengo e também dos jogadores e da comissão técnica. Ninguém vai passar impune diante de mais uma vergonha que o Flamengo protagonizou em Quito, no dia de ontem. Torcida perde a paciência e pede a saída do treinador. Eu vou dizer para vocês que ontem nas redes sociais, a quantidade de torcedores pedindo a saída do treinador foi muito grande, né? Na live que fizemos de pós-jogo, e o Vitor Pereira tem errado muito, realmente. Eu queria entender o que quis o Vitor Pereira, tirando o Pedro, que realmente estava muito mal na partida e estava sentindo algum tipo de problema, mas ele coloca o Pulgar, ele traz o Independente Del Valle para cima do campo do Flamengo, sendo que o Del Valle tinha tido 2 ou 3 jogadas aéreas anteriores e eles ganhando todas na área do Flamengo. E você trazendo o time para trás, eles vão cada vez mais jogar bola na área e era óbvio que iria sair. Falei na Dali, queria sair um gol dessa maneira. O que faltava no Flamengo, na minha opinião, e eu acho que na opinião de vocês também, era jogadores de velocidade pelos lados do campo. Saída de jogo, só o Gabigol correndo. E, inclusive, Gabigol, você não pode perder gol como perdeu no último jogo. Mas só ele se movimentando e dando opções para os jogadores de meio campo meter uma bola para ele. Por que ele não colocou o Matheus Gonçalves antes? Colocou o Matheus Gonçalves. Futebol é confiança. O cara fez uma boa partida, tem que colocar a garota, tem que botar. Jogadores nitidamente sem condições de estar em campo permaneceram quase o tempo inteiro. A gente cita aqui Arrascaeta, Everton Ribeiro caindo sozinho, sentado com a bola. Gente, inacreditável a substituição do Vitor Pereira, quando ele deveria, sim, colocar um jogador de velocidade, colocar o Verton, poderia colocar o próprio Matheus Gonçalves, mas nunca o Pulgar. O Pulgar, pelo amor de Deus, o Pulgar não tem condições de vestir a camisa do Flamengo. O Pulgar é horroroso, gente. Quem contratou o Pulgar? De onde tiraram esse cara? O Varela, que todos pediam, é horroroso. O Varela não chegou ao fundo uma única vez o jogo inteiro. Se limita a marcar e faz muito mal.
Aliás, ele chegou uma vez no fundo, quando já estavam. O Independente Del Valle estava com um jogador a menos no finalzinho, e o Flamengo se lançou à frente. E ele apareceu lá, não foi nem ao fundo. Desculpe. Na intermediária, ele cruzou uma bola com 3 jogadores do Flamengo dentro da área e jogou lá do outro lado no segundo pau. Horroroso, Varela. Varela, você é horrível. Pulgar, você é horroroso. Você não merece vestir o manto sagrado. O Pulgar é a versão Márcio Araújo piorada. Piorada. Ele erra todos os lances que tenta fazer. Entregou mais uma vez. Aí você vê o Vitor Pereira, de forma inacreditável, dizendo na coletiva que os jogadores que entraram bem. Vitor Pereira, tu tá maluco? Que jogo você viu, meu filho? O Pulgar entrou bem aonde? Ele entrou completamente perdido, entregou a paçoca, quase que o Flamengo toma o segundo gol. Não tomamos pela incompetência do time do Del Valle, que é horroroso. É um time horroroso. E aí você vê ele elogiando as substituições, falando que todos os jogadores que entraram bem. Um absurdo isso. Passando pano para os jogadores de forma clara e direta. Ele elogiou o Cebolinha, disse que o Cebolinha entrou muito bem, que quase fez um belo gol e tal. Da onde que você viu isso, cara? Aonde que o Cebolinha entrou bem? Colocou o Cebolinha pelo lado direito do campo. Vamos botar que 90% do tempo que o Cebolinha esteve em campo, ele jogou pelo lado direito, onde ele não atua bem. Aliás, totalmente fora de forma o Cebolinha. Ele pega a bola mano a mano e não consegue colocar na frente com o lateral que jogou quase 90 minutos. Tá pesado, tá lento. Assim como vários jogadores do Flamengo. O que estão fazendo com o Flamengo? O que vocês estão fazendo? E o Flamengo perde. Os jogadores acham natural. Tá faltando inconformismo com a derrota. Olha, o Vitor Pereira dizer na entrevista coletiva de que o Flamengo fez um bom jogo, isso é um escárnio com a cara do rubro-negro, do torcedor. Como que o Flamengo fez um bom jogo? Ele foi questionado pelo fato do Flamengo ter tido 27 finalizações contra, ou seja, o Del Valle finalizou 27 vezes contra o gol do Flamengo e o Flamengo apenas 7. E ele disse que o Del Valle não ofereceu perigo em nenhuma das finalizações. Não ofereceu em muitas delas pela incompetência dos seus jogadores que são muito fracos. Aquela que o Pulgar entregou, por exemplo, saiu 4 contra 3, abriu-se para um jogador pelo setor direito que entrou e o cara errou o chute de forma bizonha, mas o cara estava frente a frente com o goleiro. Como? O Independente Del Valle dominou o jogo todo. O Flamengo se limitava a algumas escapadas no contra-ataque. E o Flamengo é um time totalmente sem velocidade. O Flamengo é um time desorganizado, é um time que não tem transição ofensiva. Se o Flamengo baixa as linhas e precisa de um contra-ataque, o Flamengo não tem velocidade para exercer esse contra-ataque, porque não tem jogadores velozes na frente, então não tem como jogar com linhas totalmente baixas. O Flamengo na transição defensiva é um horror. Haja vista, por exemplo, aquela falta que o Vidal teve que fazer, que ele tomou o cartão amarelo ainda no primeiro tempo. O Flamengo lá na frente perdeu uma bola e ficou um buraco no meio-campo. O Vidal voltou e teve que fazer a falta. Aliás, o Vidal, o único jogador que correu no jogo de hoje. O Gabigol também correu, demais até, mas no segundo tempo morreu, cansou e não conseguiu. Até porque eu entendo, né? Ele tem que atacar o espaço vazio, puxar contra-ataque, só ele. Tem que marcar para recompor o setor direito. Quer dizer, é difícil, mas não pode perder o gol que perdeu. A chance criada tem que ser feita, Gabriel. O destaque do Flamengo, de forma inacreditável, foi o Vidal. Foi o único que jogou. Aí você vê a diferença das entrevistas. De um lado, o técnico falando que o Flamengo jogou bem. Foi muito bem, os jogadores que entraram foram bem, que o Flamengo teve as melhores chances do jogo. E aí você pergunta ao Davi Luiz, na entrevista na beira do campo, o Davi Luiz falou totalmente o oposto. Falou que o Flamengo fez um jogo ruim, o Flamengo não foi bem, que o Independente Del Valle teve controle do jogo o tempo inteiro. E aí, esse foi o jogo que eu vi. O jogo que o Davi Luiz viu. E não o jogo que o Vitor Pereira viu. Então, cara, tá tudo errado no Flamengo. A gente precisa imediatamente corrigir o problema
E quando você vê que o dirigente, o Marcos Braz, fica no Rio de Janeiro, em pleno carnaval, e não acompanha a delegação, tá tudo errado. Teve um famoso trem da alegria para o Mundial, né? Até jogador de muleta foi. Agora, no jogo contra o Independente Del Valle, por ser um carnaval, em meio a um carnaval, ninguém quis ir. Vice-presidente de futebol não quis ir, os jogadores machucados todos ficaram por aqui, teve jogador indo visitar lá e assistir o US Open. Aí é brincadeira, né, cara? Tá uma zona o Flamengo. O Vitor Pereira, se a torcida pede a cabeça dele e ele cair, tem mais gente que tem que cair também. Tem mais gente que tem que cair. E eu vou deixar vocês comentarem aqui embaixo quem mais deve cair. Se cair o treinador, dessa vez ele não pode ir sozinho, não. E eu complemento com a triste declaração do Fabrício Bruno, que disse: não tem nada perdido, não. Nós vamos fazer de tudo para reverter no Maracanã, como se o Flamengo tivesse tomado de 7-0 para o Del Valle, cara. O Flamengo perdeu de 1-0 para um time fraquíssimo, um time que tem um atacante de 41 anos, cara. O principal jogador do Del Valle, que comandou a partida e foi o craque do jogo para mim, o Sornosa. Só ele. O Flamengo, ô Fabrício Bruno, não é milagre o Flamengo ganhar e reverter no Maracanã, não. É obrigação. Obrigação. O Flamengo ganhar do Del Valle aqui no Maracanã é obrigação. Um time horroroso do Del Valle e o Flamengo se arrasta em campo. Dessa vez não tem desculpa. O Del Valle jogou uma partida oficial no ano. O Flamengo já tem mais de 10 jogos. Então, que o Flamengo faça o seu papel no Maracanã, reverta esse resultado, que o Flamengo tem obrigação de ganhar aqui. Todos os ingressos foram vendidos há muito tempo e espero que o Flamengo possa dar uma resposta e ganhar esse título da Recopa. E mesmo assim, iremos continuar cobrando, porque está faltando performance em muitos jogadores que estão jogando por nome e dentro de campo não estão produzindo absolutamente nada. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal Família da Nação e vamos cobrar, galera. Temos que cobrar porque a coisa não anda boa no Flamengo. Um grande abraço. Tchau, tchau.